E aí, pessoal, a Bolsa de Valores despenca, os Estados Unidos trazem alguns dados importantes de melhoria, conflito Rússia-Ucrânia se intensifica, a Abrap e a Vale aqui vamos comentar um pouco sobre essa relação, e a Cosan e a Rumo trazem aqui dados interessantes. Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like nesse vídeo, tá? Considere também se inscrever no canal. E nós vamos começar hoje falando um pouco mais de macroeconomia, e no vídeo posterior eu falo aí um pouco mais do que eu fiz hoje aí em aportes, tá? A gente vê então a Bolsa Brasileira caindo para tudo quanto é setor, né? Quase ninguém escapou. A gente já volta a falar do Brasil, tá? Vamos dar uma olhada também no exterior, que acaba influenciando muito aí no Brasil, pelo menos no médio prazo, tá? Vai influenciar bastante. A gente vê a questão do dólar aqui chegando a 5,40, tá? Então, assim, quem quer investir no exterior, eu gosto de adotar a premissa do que eu não sei para onde vai o dólar. Então, ele chega próximo dos 5, eu compro. Agora, vou ser sincero aqui, de uns meses para cá eu já estou recebendo do Google YouTube aí diretamente em dólar, então não me preocupo mais com isso, mas vocês lembram que quando ele estava aqui nesses fundos eu comprei pra caramba, que eu falei? Acertei o fundo sem querer, eu não sabia se ele ia dar 4 a 3, só comprei, né? É isso aí que eu faço. Então, dólar próximo de 5 para mim é interessante, então quem quer aí é ficar de olho, né? Envia para corretora e depois vai comprando lá aos poucos, quem quer investir no exterior, né? Então, a gente viu o S&P 500 aqui oscilando, né? Ontem ele foi positivo, hoje levemente negativo, por conta também de conflitos aí, exatamente dessa guerra pressionando um pouco, mas os dados lá foram interessantes, tá? Mais uma vez nós vemos aqui dados ao IPP, que é o índice de preço ao produtor, era esperado 0,40 aqui de aumento, né? Esse índice inflacionário, né? E veio 0,2, então foi positivo, né? Então mais um dado aí que alimenta esperanças que o mercado não vá ter aquela recessão pesada, já que a economia está se segurando, né? Vamos ver se ela não tem essa recessão aí que muitos aí pregam que vai acontecer. Então, 80,6% aí do mercado está esperando uma alta da taxa de juros americana no próximo anúncio aí de 0,5 pontos percentuais e já começa a ficar afastado do 0,75. É lógico que se vier o 0,75, aí a bolsa despenca, aí sim é uma oportunidade ainda melhor, né? Eu prefiro ficar mais preocupado aqui para onde está indo a inflação e os dados aí econômicos, tá? E há praticamente um ano atrás eu fiz um vídeo falando que está fugindo da Nasdaq, né, aqui de azulzinho, tá? Que eram as ações aí de tecnologia dos Estados Unidos, porque eu via um risco aí. Ela já vem caindo 28%, eu ainda acho que não está tão legal assim a Nasdaq, né? Nós temos aqui um aumento da taxa de juros, talvez ainda fique pressionado para elas, mas o fato é que elas já caíram muito, talvez esteja interessante. É difícil agora cravar. Lá atrás era mais fácil cravar que possivelmente que aconteceria a queda. O S&P 500 eu falei que não iria vender, mas também estaria mais cauteloso aí. E ele está caindo 14%. Eu comprei eventualmente aqui pouquinho algumas quedas. E o ETF favorito seria o SCHD de crescimento de dividendos. Ele está aqui no menos 0,67, tá? Também andei aportando em ETF de valor. Então, assim, foi escolhas muito bem feitas aqui na questão dos ETFs. Na questão dos estoques, não dá pra gente acertar tudo, né? Eu falei que eu estava aportando na Berkshire, né? Exatamente aí um dos principais ações que eu comprei. Que eu mais comprei aí no período, então foi uma decisão certeira, olha só, a ação do Warren Buffett, né? A holding dele. 1,21% positivo, né? Mágico aí, o desempenho meio do caos todo, o negócio conseguiu subir, né? E a TSM, não tem como a gente acertar tudo, realmente ela vem caindo. É uma ação de tecnologia que eu esperei, né? Em minha defesa eu esperei ela cair um pouco para voltar a aportar, porque eu sabia que o momento era difícil. O fato é que ela caiu bastante, eu aportei, ela caiu mais, eu aportei, e eu não estou com esses menos 31% nos novos aportes, obviamente, está até que bem aportados, mas o que eu tinha lá atrás eu não vendi, então eu estou com boa parte aqui da queda, né? Ela deu uma boa recuperada inclusive, né? E faz parte, assim, a gente não tem como acertar o fundo em tudo, né? Senão seria aqui o novo Warren Buffett, né? Então, eu acho que foi boas as decisões aqui no exterior até o momento. Amanhã pode ser que comece a cair tudo. Pode ser que aquele ETF de crescimento de dividendos comece a cair e eu tenha tomado a decisão errada. O fato é que eu estou indo lá no exterior nessa mesma linha por enquanto, tá? Continuo acreditando na TSM geralmente quando ela cai mais, na Berkshire sempre confiando, no SCHD e no voo aqui no SP 500 eu tô meio neutro aí, ainda com medo da Nasdaq, tá bom? Então, vindo aqui para o Brasil, né, falando da Rumo, ou seja, a Cosan indiretamente também, ela fechou aqui uma parceria, né, onde a empresa que ela está fechando parceria vai investir mais para transportar não mais 50, mas 75 milhões de litros de etanol
por mês, tá? Lá no Mato Grosso. E aí é interessante a gente lembrar que é uma das novas avenidas aqui, avenidas não, né? Os caminhos aqui de trilhos de trem que a Rumo está investindo, tá? Então, assim, esse é um setor que eu acredito que mesmo com o Lula vai continuar positivo, né? Pelo menos eu estou dando aqui um ponto a acreditar que o Lula vai manter esse investimento aqui, porque é necessário o Brasil continuar investindo aqui em transporte ferroviário, e a Rumo tem muito aqui a crescer, né? Então é uma linha nova, já está fechando novos contratos, tá? A gente vê aqui então o aumento do biocombustíveis acontecendo aqui ano após ano. Em 2022 já está crescendo mais de 20% no transporte de biocombustíveis, depois de termos lançado 30% em 2021, né? E ele está com projeções ainda maiores para 2023, tá? Inclusive com essas novas linhas, as concessões, tudo muito ajustadinho aqui na Rumo, tá? A Rumo também veio, via fato relevante, a anunciar aqui um memorando de entendimento para a aquisição da totalidade de ações da empresa qual litigiava um procedimento arbitral confidencial, tá? Então de 400 milhões. Ela também fez uma venda aqui de participação no montante de 1,4 bilhões aqui, né? E 150 milhões aqui de adicionais em proventos, tá? Então ela faz aqui essa movimentação que vai gerar aqui um EBITDA de 550 milhões positivo, tá? Não recorrente no ano. Então, assim, é interessante porque ela tá aí focando no seu core business, então não recorrente até que ajuda aí ela seguir com seus investimentos sem se alavancar mais, tá? Então é um não recorrente aqui que vai ser interessante para a Rumo, tá? E agora falando da BRAP, né? Falando do desconto hold em relação a Vale, é sempre interessante a gente pensar qual o desconto que a gente quer, que a gente entende como interessante. Eu, no caso da Itaúsa, embora não vá investir no Itaú mesmo que o desconto diminuísse, né? Eu acho interessante a partir dos 20%, já é legal para mim, muito legal inclusive, porque ela tem empresa diferente dentro, que ela aí acaba pagando mais dividendos, mesmo com os custos que ela tem aí adicionais, eu não vejo um risco adicional na Itaúsa. Já no caso da BRAP, ela tem um risco um pouquinho aqui a mais, né, em relação àqueles processos lá que a gente tem que ficar acompanhando, um trabalho, pelo menos, de ficar acompanhando aquilo lá, né? E nós só temos a Vale dentro, então qual a vantagem? Tem que ser um desconto, e o desconto hoje tem 29%, né? Então, no meu entender, talvez acima de 25% seja interessante, já está 29%, já está bem interessante, né? Há quem ache aí 20%, aí vai de cada um, tá? Mas 29% é acima da média, olha só. Então, pode ser que seja interessante aí a BRAP. A gente vê que esse desconto aqui está acontecendo bem recentemente, olha só. Nos últimos um mês, a Vale subiu 18,4%, enquanto a BRAP subiu 13,4%. Então, acabou ficando a BRAP 4 para trás nesse processo, dando um desconto interessante. Olha só o gap aqui, né? Então, pode ser algo interessante a se notar. E quando a gente compara a BRAP com a Vale nesse momento, tem que abrir aqui e fazer as contas, não dá para comparar assim pelo Status Invest os dividendos, que aqui está contando ainda, as bonificações, tá? Então fica meio confuso dessa forma, mas a gente pode comparar a BRAP 3 com a BRAP 4, e nesse momento o desconto da BRAP 3 não está tão grande, né? Embora ela esteja mais barata, né? Ela paga menor dividendo, então está bem próximo, vai depender de cada um, já esteve maior essa diferença. Eu prefiro normalmente as ONs, mas o caso aqui é que a liquidez é bem menor, né? Então você não vai conseguir operar 0 opções, né? Não dá para operar com opções, liquidez é bem menor, até mesmo fracionário às vezes é um pouco difícil, enquanto a BRAP 4 ela tem aqui opções, ela dá para operar um pouquinho com opções, aí vai depender aí da opção de cada um, né? Então, falando em BRAP, nós vimos aqui que tem um desconto hold interessante na BRAP 4, tá? E a gente lembra que tem tudo a ver com a China Vale, né? E os chineses se revoltam contra lockdowns após surto de Covid, tá? E aí fica essa briga, né? Será que vai ter aí lockdown, não vai ter? Fica nessa briga toda. Então, assim, o minério de ferro ele tá oscilando muito. Então, no último ano, a gente vê os candles aqui, ó, do minério de ferro. Olha só, subiu, desceu e agora tá com 1,14%, mas já subiu mais de 20% aqui desse fundo, né? Mas assim, você tem que ter paciência, né? Porque vai oscilar a mesma Vale, daqui a pouco esse minério de ferro pode cair de novo e a Vale cair novamente, que está seguindo muito. Mas, a longo prazo, a Vale é
transição energética também. Então tem cobre, tem níquel, que vai fazer um papel importante aí nos carros elétricos, principalmente aí na geração eólica, geração solar. Então é muito importante aqui esse case da Vale. Aliás, foi isso aqui que chamou muito a atenção, né, da própria Cosan. Inclusive a Vale também está investindo demais aqui em segurança, que faz a gente acreditar que talvez ela possa se encaixar muito bem numa carteira aí de longo prazo, finalmente, tá? Então eu gosto bastante aí da Vale. Nos topos eu não vendo e na baixa eu compro. Essa foi a meta que eu tô adotando, inclusive, há não muito tempo, né? Agora eu tô mais confiante aí na Vale de um tempo para cá, tá? Então, a Vale aí é esse case, né? De olho na China aí, pelo menos no médio prazo, é importantíssima, né? E quando a gente fala aqui da China, ela teve aqui a declaração que ela se distanciou da Rússia no G20, assinando, né, a declaração que condena a guerra na Ucrânia. Então, isso aqui realmente pode complicar mais para a Rússia, né? Quem sabe aí fazer a Rússia desistir, mas está difícil, né? E aí a gente vê então o PIB da Rússia caindo no terceiro trimestre novamente, chegando em recessão, queda de 4%. Não é muito para um país que está isolado, mas puxa, 4% em contexto geral é muita coisa, né? Até quando a Rússia vai aguentar isso? Quem sofre, o pior de tudo, é que acaba sendo a população, e não só a Rússia, né? Porque essa guerra aqui, ela traz o quê? Bombardeio para cá, bombardeio para lá, morte para cá, morte para lá, acertaram a Polônia que não tinha muita coisa a ver, ela retirou a acusação da Rússia, porque na verdade veio da Ucrânia. A guerra é uma desgraça, né? Isso aqui, enfim, não vou ficar comentando muito isso, mas é uma desgraça. Isso aqui, enfim, também ajudou a travar um pouco aí as bolsas mundo afora, mas a verdade seja dita, é que o Brasil está com a sua própria desgraceira aqui, né? Política, a bolsa caindo 2,6%, o dólar disparando, com incertezas com a Bolsa Família na PEC da transição. E não é só isso, tá? Até vou falar outra coisa que me preocupa demais, tá? Que é a questão aqui do Haddad, tá? Então o nome do Haddad volta a circular na economia. E a gente vê aqui a Eleven comentando que o nome de Haddad voltou a circular pelo mercado financeiro para o Ministério da Fazenda, e o Haddad estaria então em busca de uma interlocução e de mais proximidade com a Faria Lima. Cara, eu acho esse nome horrível, né? Vamos lembrar um pouquinho da formação do Haddad. Isso não quer dizer que ele seja nada do que nós vamos ver agora, mas olha só, a gente olha aqui a formação dele, livros publicados, Sistema Soviético, em defesa do socialismo, né, não sei o que, né, que lá é socialismo, caráter econômico do sistema soviético, né, cara, é terrível isso aqui, né, ele não é isso, mas assim, até porque são coisas um pouco antigas, 2003, 2000 e pouquinho aqui, 1990, mas as ideias dele vão estar muito voltadas para esse lado. Então a gente vai ter aqui uma ideia que vai acabar pendendo para o lado populista, que é terrível. Então a gente dormiu aí sonhando com Meirelles, né, que seria nessa analogia uma princesa, e a gente vai acordar aqui com o quê? Isso aqui é terrível, né? Então não tem nem o que comentar. Então essa PEC da transição, ela começa com a PEC da kamikaze do Bolsonaro, né? Onde havia o estouro do teto, provisoriamente, teoricamente, né? Tinha algumas coisas positivas, como a redução dos impostos nos combustíveis. Eu acho isso positivo, não adianta falar que mas é só algo forçado. Para mim, de redução de imposto sempre é positivo, principalmente em combustível, que vai gerar inflação para tudo quanto é lado, né? Então, assim, esse ponto era positivo. E tinha um lado que eu reclamei pra caramba, que era os R$600, fazendo estourar esse teto, né? Quer dar os R$100, tem que arrumar um jeito mais inteligente de colocar esse auxílio aí, né? De qualquer forma, isso aqui estourava o teto e ia ficar essa conta para o próprio Bolsonaro ou Lula lidarem aí no próximo governo, né? E aí ambos aí prometendo mais coisas, e o Lula fez a coisa mais fácil do mundo que qualquer criança aí conseguiria fazer, que é o quê? Ao invés de tentar lidar com isso, ele pega esses R$600 e fala, vamos tirar aqui do orçamento, vamos deixar que isso aqui é fora do teto. Aí tá de brincadeira, né? E é por um tempo determinado? Não, é por tempo indeterminado. Ele quer tirar esses R$600 aqui para sempre, né? Então, assim, é absurdo, né? É absurdo. Então, ele já tá calculando aí rombo de 175 bilhões, ele tá tirando 105 bilhões aqui por conta desse teto aí do Auxílio Brasil de R$600, né? Então, enfim, essa besteira toda aqui vai levar ao quê? A inflação, né? Inflação prejudica quem? Prejudica os pobres, prejudica as empresas, prejudica todo mundo, mas principalmente os pobres, né? Então, esse é o rombo aqui, é por isso que a bolsa está caindo, principalmente essa PEC aí bendita que vai trazer inflação. A inflação não é boa para nenhuma empresa e não é boa para os pobres também, tá? Então, esse aqui é o problema, além, né, do nosso
excelentíssimo possível economista, que é uma bela de uma... E mesmo com essa ameaça aqui da inflação, né, todas essas medidas aqui, e mesmo com a Selic então mantendo-se talvez por mais tempo em níveis altos, ainda assim eu fiz compras hoje na bolsa, mas eu comento no próximo vídeo como eu havia falado antes, tá? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder exatamente esses próximos vídeos que eu vou fazer. Um abraço e até o próximo. Valeu!